Graça e a paz de Cristo seja com todos. No mês de julho nós demos uma pausa nos estudos no Catecismo Maior e então nós estamos dando alguns estudos avulsos, né? Temas avulsos. Nas duas últimas semanas nosso irmão Jorge, tá difícil aqui. Nosso irmão Jorge falou sobre o cristão e a política. Se você perdeu, pelo menos a última aula nós gravamos, a primeira nós demos bobeira e não gravamos, né? E foram duas aulas muito boas, muito importantes. Então, se você perdeu a primeira, mas a segunda, você pode ir lá no nosso canal, lá no YouTube, lá você encontra a aula que ele deu, muito boa. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que tem tudo a ver conosco, né? O tempo todo nós estamos motivados, nós estamos aí agindo pelas motivações do nosso coração. E uma das grandes tarefas que nós temos como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, é conhecer o nosso coração e saber como lidar com ele. Então, hoje à noite quero falar com você sobre motivações. Por que faço o que faço? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor nesta ocasião. E quando aqui, Senhor, vamos meditar em Tua Palavra, pedimos ao Senhor que nos oriente, nos guie, nos guarde e nos dê, Senhor Deus, a compreensão que precisamos para lidar com o nosso coração e conhecermos, ó Deus, as motivações que estão nele e trazer essas motivações para a Tua presença, para a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, te pedimos que nos oriente em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Então vamos lá, motivações. Por que faço o que faço? Esse estudo foi baseado num artigo do Dr. Edward Welch, que foi publicado no The Journal Biblical Counseling em 2003. Então já é um artigo bem antigo, pode-se dizer, né? Antigo não, né? Mas já com algum tempo. E vamos, com base nesse artigo, então, trazer essa aula para os irmãos. Nossas ações públicas dizem uma coisa, nossas intenções íntimas dizem outra. Nós somos capazes das ações mais nobres com as intenções mais pobres. É uma coisa, é algo terrível constatar isso em nosso coração. Mas é verdade. E quando eu estiver falando aqui sobre coração, eu quero que você pense não nesse músculo cardíaco que bombeia o sangue para o seu corpo, né? Em algumas culturas, o que é atribuído o que nós atribuímos ao coração, em algumas culturas, por exemplo, falam de entranhas, falam de rins, né? No judaísmo mesmo, se um rapaz quisesse se declarar para sua futura esposa, ele diria: eu te amo com todos os meus rins. Estranho, né? Mas essa sensação em nós, algo que mexe conosco, né, diante das emoções que nós temos e sentimos, então atribui-se a esse negócio esquisito dentro do coração, né? Mas quando a gente fala de coração aqui, é importante também ressaltarmos que não estamos falando no músculo cardíaco, mas estamos falando das motivações que estão dentro do nosso ser, aquelas que só Deus conhece e que talvez nem nós mesmos conhecemos. Porque nós não conhecemos, não nos conhecemos como deveríamos. E quando falar de coração também, no conceito bíblico, a Bíblia não faz distinção entre coração e mente. Por isso você vai ver a Bíblia falando de você pensando com o coração e amando com a sua mente. Estranho, né? Mas na filosofia grega especialmente, foi feita essa divisão: coração e mente, né? O homem, ele é tripartido, ele é corpo, alma e espírito. Sempre
Isso aí é filosofia grega. A Bíblia não fala disso. A Bíblia, quando fala de espírito e alma, está falando da mesma coisa. Ou seja, da parte imaterial que nós somos, né? O homem, o ser humano é constituído de duas partes, uma material e uma imaterial. E hoje eu vou focar nessa parte imaterial, chamada coração, mente, o espírito, né? O espírito é no sentido de, falando das motivações que estão em nosso coração, em nosso ser. Aquelas que nós pensamos que conhecemos, que as pessoas não conhecem, mas que Deus conhece. Vamos lá então? Atrás de o que fazemos, palavras e ações, eu só posso conhecer o seu coração depois que eu ouvir alguma coisa que você disser, ou algo que você fizer. E aí então eu poderei conhecer um pouco mais de você. Eu não posso julgar o seu coração. O seu coração, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode julgar. Mas as suas ações e as suas palavras, eu posso julgar e devo julgar. Da mesma forma você, as minhas palavras e as minhas ações, você deve julgar. Nós vivemos uma época aí das redes sociais, em que a famosa expressão mimimi, né? O que é o mimimi? É o camarada que tudo que você fala para ele, ele fica chorando, fica chorando, parecendo Chaves, né? Fica chorando. Então, nós vivemos nessa época da mimimização, né? Não sei se existe essa palavra, né? Mas as pessoas se milindram por qualquer coisa. E aí logo já vem dizendo: você está me julgando. Não, eu não estou julgando o seu coração. O seu coração eu não posso julgar mesmo. Mas as suas ações, eu devo. Você vê muito isso acontecendo quando o assunto é teológico, ou quando se fala de culto, quando se fala de práticas religiosas. Rapidinho lá vem o pessoal do mimimi, dizendo, né? Você não pode julgar, Jesus, a Bíblia diz, não julgueis. Peraí. Em que sentido Jesus disse que é para nós não julgarmos? É no sentido de, o Adib fez isso com a Poliana, o Adib, ele não é crente, ele vai para o inferno. Eu estou julgando e condenando ele. Não, mas por que o Adib fez isso? É porque ele não é crente. As ações dele podem, né, não estar revelando o que deveria ser a ação de um cristão, de um servo de Deus. Mas eu não posso mandar o Adib para o inferno. Aliás, eu não tenho esse poder, né? Lá em Mateus 18, quando Jesus fala sobre os passos para você disciplinar um irmão faltoso, quando chega na última instância, que não teve mais jeito, aí Jesus fala, então você deve tratá-lo como gentio e publicano, né? Você não vai tratá-lo como irmão. Jesus não está dizendo o seguinte: olha, você vai expulsá-lo da igreja e vai mandá-lo para o inferno. Não, não é isso não. Você vai tratá-lo como um gentio, ou seja, como um cara não crente. Se ele quer comportar-se daquela forma no pecado, então você vai tratá-lo como um não crente. Porque a característica do crente é aquele que vive deixando o pecado, ele luta contra o pecado. Agora, se ele não quer deixar o pecado, então você vai disciplinar esse irmão, a igreja vai disciplinar o irmão e tudo mais, e vai até excluí-lo do hall de membros, mas não quer dizer que você está mandando ele para o inferno, não. Esse irmão, esse aí não é crente coisa nenhuma, isso é bode, isso aí é joio. Não, eu não posso fazer isso. Ainda que ele dê todas as evidências, eu não posso fazer isso. Mas as ações dele eu tenho que julgar. E não só julgar, as ações dele eu tenho que tratá-las. Mas isso é um assunto que eu posso trazer em outra ocasião para os irmãos. Vamos voltar aqui nas motivações. Atrás de o que fazemos, né, palavras e ações, está o porquê fazemos as nossas motivações. Por que eu faço o que eu faço? Toda vez que você faz essa pergunta, por que eu fiz isso aqui? Você está arrependido, chateado com o que você fez, aí você diz, puxa vida, mas por que eu fiz isso? Você está lidando aí com as suas motivações. Você está questionando
a razão, a motivação que levou você a agir daquela forma, né? Geralmente, quando estamos arrependidos por algum pecado cometido, nossa mente é bombardeada com perguntas: por que eu fiz isso? Aliás, o crente pensa assim. O ímpio não está nem aí. Se você questionar, ele vai dizer o quê? Você não manda na minha vida, você não tem nada com isso. Você não paga as minhas contas, né? Você não tem nada com isso. O ímpio age dessa forma. Então preste atenção. Se você estiver agindo assim, não estou dizendo que você é ímpio, mas você está agindo igual ao ímpio. Vai ficar difícil dizer que você é um crente se você está agindo como um ímpio. Volto a dizer, não estou julgando as suas motivações, as suas intenções, o seu coração. Estou julgando as suas ações, aquilo que eu posso ver. E isso eu tenho que fazer. Por exemplo, você, ao entrar nessa igreja, fez um julgamento ao sentar-se nesse banco. Você, embora não fez os cálculos matemáticos, não chamou o Rafael lá para fazer cálculos matemáticos, o Adib para fazer cálculo de peso da engenharia, né? Você não fez nada disso, mas você deu uma olhadinha. Ele aguenta o meu peso. Sentou. Talvez você não fez isso hoje, porque você já está acostumado a sentar nesses bancos, né? Mas sempre a gente faz isso. Você sempre está julgando as coisas. Você está no trânsito e você está vindo, o semáforo está aberto, está verde, e você está vindo naquela velocidade e tal. Aí você vê que está abaixo da velocidade, você diz assim: bem, se eu for um pouquinho mais rápido, ainda pego o sinal aberto. O que é isso? Julgamento. Você julgou a distância, julgou o tempo e agiu. Então, cuidado. O juízo que Cristo, o julgamento que Cristo nos proíbe de fazer é aquele do qual nós não temos todos os dados elencados, né? Eu não sei todas as razões, eu não sei o que levou meu irmão a agir daquela forma, então eu não posso emitir nenhum julgamento precipitado. É isso que Mateus chama de juízo temerário, né? Precipitado, sem os fatos. Esse julgamento a Bíblia condena. Mas o seu coração você tem que julgar o tempo todo. E você julga o seu coração fazendo isso aqui: por que eu fiz isso? Ou por que eu devo fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Essa pergunta então ajudaria a gente muito, mas muito mesmo, a evitar muitos pecados. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Ou por que eu acho que eu devo fazer isso? Ou por que eu não devo fazer isso? Você está lidando com as motivações, está procurando as motivações do seu coração, né? Vamos lá. As motivações, elas são importantes, porque elas revelam o nosso coração. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aqui, você vai ver como que isso funciona. Se elas necessitam de mudança, é porque o nosso coração precisa ser mudado. Agora, se nenhuma mudança ocorrer com as nossas motivações, do nosso coração, nenhuma mudança acontecerá em nossa vida. Educação de filho, a gente vê isso aqui muito. Você pode ensinar o seu filho a ter medo de você. Você pode ensinar o seu filho a fazer tudo certinho na sua presença. Quando você der as costas, aí vem o diretor da escola e diz assim: seu filho aprontou isso aqui na escola. Como? Você deve estar falando do filho de outro cara, porque não é o meu filho não faz assim. Meu filho é um santinho dentro de casa, é um anjinho. Isso aí que você está descrevendo é um capeta, esse não é meu filho, tá louco? Mas é o seu filho sim, ele fez isso. Como? Chama o menino lá. Aí vem o menino, vê o pai, ele já entra, né? E o pai pergunta, o diretor pergunta, o menino tremendo de medo. O pai ensinou o filho a ter medo dele, mas não ensinou o filho a temer a Deus. O pai errou em tentar mudar as ações do filho, ao invés de mudar o coração do filho. É por isso que eu tenho sérias
resistências com a psicologia, especialmente a psicologia comportamental. Ela visa trabalhar o comportamento da pessoa, mas você não muda o comportamento do indivíduo se o coração dele não for transformado. Dizem os especialistas aí na psicologia que o caráter de uma criança é formado até os 6, até 8 anos. Depois disso aí, esquece, não muda mais nada. Não concordo com isso. Porque se eu concordar com isso, eu não posso crer na conversão. Porque conversão é mudança no caráter. Olha como isso é sério. Entendo sim, concordo que uma criança, tudo que ela precisa para levar toda a vida dela, ela vai adquirir até os 6, 7 anos. Depois ela vai aperfeiçoando, vai melhorando ou vai piorando. Mas se eu disser que não há mudança depois disso, então eu estou negando a ação do Espírito Santo. E não adianta você querer mudar as ações se você não muda o coração, as motivações. Eu sei que os pais aí ficam de anteninha ligada e, beleza, vai falar sobre criação de filhos. Eu tenho descoberto uma coisa: a melhor maneira de ajudar os pais a educar os seus filhos é educando os pais. Mas meu filho, não sei o quê. A melhor maneira é educar os pais, porque os pais, aí eles vão educar os filhos de forma correta. Então o tempo todo que eu estiver falando aqui, olhe para o seu coração, ainda que eu use outros exemplos, mas sempre volte para o seu coração. Pegue um espelho e olhe para você agora. Tá bom? Vamos lá. Exemplos de motivações. Vamos lá, vamos citar alguns aí para facilitar. Para descobrir suas motivações, faça a seguinte pergunta. E aí eu dou algumas sugestões aqui embaixo, que você pode pegar uma dessas palavras e colocar naquela linha que está lá, tá vendo? Você vai completar com uma dessas palavras que eu vou colocar aqui para você. Se eu não tiver, escolha uma dessas palavras aí: prazer, liberdade, autonomia, poder, paz, amor, intimidade, felicidade, conforto, significado, reputação, respeito, admiração, controle, sucesso, dinheiro. Põe lá. Vamos pegar um exemplo aí. Se eu não tiver sucesso, ficarei infeliz, frustrado e irado. Eu tenho lidado muito com essa questão de sucesso ultimamente. Desde que o César entrou na minha vida, esse marvado tem me feito desafiar o conceito de sucesso na minha vida. Antes, quando ele me trouxe esse trombone, eu comecei, e numa música com 50 notas, eu acertava 2, 3. Para mim aquilo era sucesso. Hoje eu acho que eu estou acertando umas 15. Aí, quando eu vejo um outro trombonista tocando, eu falo assim: caramba, eu não toco nada. Meu Deus, eu estou longe de ser alguma coisa. Mas eu não vou desanimar porque eu não toco igual o outro, ou não estou acertando todas as notas como eu gostaria de acertar. Não, eu vou continuar, eu vou persistir. Eu não quero mais esse instrumento, eu não quero mais tocar trombone, não quero mais tocar nada, porque eu não consigo tocar. Não, eu vou deixar de lado. Tem que persistir. Mas para que eu quero sucesso? Por que eu quero tocar bem o instrumento? Para que todo mundo venha, aplauda. Acho que é um prazer pessoal. Sim, prazer pessoal. Agora, só prazer pessoal não pode ser. É um motivo muito, muito pequeno. Muito pequeno. Tem que ser para a glória de Deus, Mas se você fizer para a glória de Deus, como crente, você vai sentir um prazer pessoal maravilhoso. Não tenha dúvida disso. Sim, sim. Mas observe que o foco é a glória de Deus, É a glória de Deus. Sim. Só pegando um gancho disso aí, Pode ter sobre nesse exemplo aí da música, eu vi uma reportagem com a Dionne Warwick, um show agora em outubro. Ela é prima direta da Whitney Houston. E a Whitney Houston, ela, quando uma entrevista que ela deu, perguntaram quando ela começou a parar de cantar. A voz dela está se estragando por causa da droga. Mas a resposta ela surpreendeu todo mundo.
A motivação. Ela não está falando de afinação da voz, né? De ser reconhecida, ganhando prêmios e prêmios. Ela está falando ali da motivação. Quando eu mudei a motivação da minha vida, ao invés de cantar para Deus, para a glória de Deus, eu busquei a minha glória pessoal. Né? Excelente exemplo, né? Sim. Sim. Tem que ser para a glória de Deus, né? O nosso prazer como cristão está na glória de Deus. Podemos ser motivados por qualquer uma dessas coisas, mas existem as preferidas. Por exemplo, um homem que está atrasado e indisponível para o trabalho a ser feito e entrega-se à preguiça, pode estar motivando-se pelo desejo de conforto. Sabe aquele cara que a gente chama de procrastinação? Uma vez a Ana Cristina perguntou para mim: papai, o que é procrastinação? É empurrar com a barriga, né? Sempre ficar empurrando com a barriga, deixando para o dia seguinte o que você tinha que fazer hoje, né? E vou dizer uma coisa que talvez espante muita gente. Sabia que a maioria dos casos de depressão está relacionado com o empurrar com a barriga, o deixar, o ir acumulando tarefas e tarefas, e daqui a pouco tem um volume de tarefas para realizar e não consegue, e a pessoa então se desmancha, né, no fracasso. A maioria dos casos de depressão, a maioria, tá? Não estou dizendo que é todos, não, mas a maioria está relacionada a isso, né? A maioria, pelo menos os que eu tenho tratado. Mas o caso desse homem aqui, que está sempre atrasado e indisponível para o trabalho, né? Olha, eu preciso que você fizesse tal coisa. Não vai dar, rapaz, eu estou atrasado, eu não sei o que. E por quê? Porque uma hora ele dormiu demais. Ou, ao invés de trabalhar, foi assistir TV, né? Quis se autogratificar. Autogratificação, meus irmãos, é uma desgraça, porque a gente quer dar para a gente um benefício sem a gente ter trabalhado por ele. Hoje o nome disso é cartão de crédito. Né? Cartão de crédito faz isso com a gente. É só comprar, parcelar em tantas vezes, a gente parcela e vai pronto, né? Desde que não consuma ali o seu salário, o seu orçamento, não fuja do seu orçamento, né? Você fazer um planejamento, tudo bem. Tem contas que você tem que fazer mesmo, não tem como. Mas eu falo assim, você pode esperar para comprar aquela televisão que você queria comprar. Mas eu vou lá e compro, né? Paga em 15 vezes. Na segunda prestação que você está olhando para aquela televisão que você tanto quis comprar, aí você lembra das contas, se avolumando, batendo a porta e entrando no especial, empurrando com o rotativo. Aí você fala, mas que burrada que eu fiz. O que era para te dar prazer está te dando tormenta, né? Mas no caso desse homem aqui, o desejo de conforto, ele está motivado a viver uma vida confortável, né? E essa palavra conforto é uma coisa interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tudo que a gente faz nessa vida é por causa do conforto. Tudo. Pense num cara que quer ter poder, autoridade, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele quer ter uma mansão confortável, quer ter dinheiro para comprar o que ele quer, na hora que ele quiser, ir para onde ele quiser. Isso é conforto, né? A pessoa que trabalha e quer ganhar muito dinheiro e ter bastante dinheiro, por quê? Porque quer conforto. A pessoa que deseja férias, eu preciso descansar, eu preciso isso, eu preciso passear, por quê? Conforto. Conforto é uma palavra que a gente não presta muita atenção nela, mas ela está em quase todas as motivações do nosso coração, né? Vamos em frente. A esposa que fica desesperada com uma visita surpresa, pastor que não avisa que vai visitar e chega, irmãos, vem aqui visitar, a casa está aquela bagunça. Aí a irmã fica roxa de vergonha, né? Por que ela fica com vergonha de estar com a casa desarrumada? Ela pode estar, veja bem, pode estar sendo motivada pelo desejo de
boa reputação, ela quer ser conhecida como uma exímia dona de casa, ou você trabalha fora, mas não deixa a coisa em casa cair, né, o nível, né, tá sempre arrumadinho, né? Se um dia eu for na sua casa, não esquenta a cabeça se estiver bagunçado, não esquenta não, vai ver a minha lá também, né? Tem dia que a coisa bagunça, a Janaína tem dia que fica doida comigo, fala assim, caramba, não adianta a gente arrumar essa casa, se vocês não ajudarem na manutenção, não adianta, ela fica brava, e com razão. Só que a casa que muitas mulheres querem, são casas inabitáveis, inabitadas, que não mora ninguém. Se tem gente morando, vai ter bagunça, vai ter uma coisa fora do lugar mesmo. E que saudade da minha casa bagunçada pela Ana Cristina, quando pequenininha, revirando as coisas. Não dá saudade, gente. Dá saudade. Hoje ela ajuda a arrumar a casa, né? E eu curti cada fase da vida da minha filha. Eu curto cada fase da vida. Agora eu estou curtindo a fase musical. Então estamos juntos na orquestra, tocamos juntos. É muito gostoso. Mas um dia ela vai embora. E aquela casa aquele apartamento de 60 metros quadrados vai ficar gigantesco para mim e para a Janaína. Vai ficar gigantesco, não é? Agora, por favor, não estou incentivando você também a deixar a sua casa bagunçada, tá? Porque é complicado isso, tá? É complicado. O cristão tem que ser um bom mordomo das coisas de Deus na vida dele, né? Vamos lá. Opa. O pai cujos filhos e esposa têm medo dele pode estar motivado pelo poder. O cara que se sente poderoso, né? Aí tira foto atrás do canhão de guerra, né, irmão? Tô falando isso porque ontem eu fui lá com o Tadeu, lá na homenagem que ele recebeu lá no 6º batalhão. Aí tinha um canhão lá, sabe? Deixa eu tirar uma foto aqui. Isso aqui é para espantar os gaviõezinhos que vierem quando a Ana Cristina estiver maior, né? Tiver na hora de... Isso aqui vai para espantar, né? Aquela pose de bravo assim atrás do canhão, né? Um canhão atrás do outro. Vamos lá. O adolescente que se revolta com o horário de voltar para casa imposto pelos pais. Ele pode estar sendo motivado pelo desejo de liberdade. A mulher que se embeleza antes de sair de casa pode muito bem estar carente da atenção do seu esposo. Pode estar motivando-se por um desejo de melhorar a sua autoestima. Ela quer chamar a atenção, né? Para complicar tudo isso, estou dizendo que é errado a mulher ser arrumada de casa não, tá, irmãos? Por favor, né? Você não tem, por favor, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui, né? Por favor, se não estiverem, por favor, falem que eu repito e explico, né? Não é pecado mulher usar maquiagem, usar batom, brinco, né? Tem umas que parecem a árvore de Natal, né? Fica aquela coisa que, né, exagerada, né? Isso aí também, né? Mas lembremos que a palavra diz, não é o ornamento exterior, mas sim o espírito manso e incorruptível, seja o traje de uma mulher na presença de Deus, né? Isso é mais importante. Não que o outro você não possa ter, mas pode sim, não é pecado não. Aquele homem que que deixa de fazer o seu trabalho, tanto pode estar sendo motivado pelo conforto, como pelo medo de fracassar. Daí o que ele faz? Ele foge do trabalho. Hoje eu vou falar sobre fugir dos problemas. É a maior besteira que a gente faz. Problema a gente tem que enfrentar. Fugir de problema não adianta nada não, só piora. Só vai trazer outros problemas para a sua vida. O adolescente que se revolta com o horário estipulado pode querer mais liberdade, mas também pode estar em busca de ser aceito pelo grupo, que considera a subordinação aos pais como algo antiquado, não é? Adolescente faz muito isso. Os adolescentes de 16, 17, 40 anos, né? Porque tem uns que não deixa, né? É impressionante, né? Vamos lá. Tudo está relacionado ao coração. Lá em Provérbios 4, 23, alguém lê para nós, por favor, o que diz lá? Lá nós vemos que o coração é a fonte da vida. Alguém lê?
E outra pessoa já vai procurando para nós essas outras referências aí, olha. Mais duas pessoas, um em Jeremias 17, 5 a 8, outra pessoa, Lucas 6, 43 a 45. Sobre tudo que se deve guardar para o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí. Você viu como que a Bíblia trata o coração? Fontes da vida. E ela não está falando aí de um músculo cardíaco que bombeia o sangue. Ela está falando da fonte da vida aí. Fontes da vida significa o seu ser, né? Toda a sua vida, todo o seu viver. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, mata a carne, matar o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto que não verá quanto vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes Para o ribeiro. para o ribeiro e não receia quando venha o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que não confia no Senhor, ele não vê quando vem o bem. O bem vem na vida dele, ele nem percebe. O que confia no Senhor, quando vem a tempestade, quando vem o problema, quando vem a provação, ele não receia, ele não fica com medo, ele não fica abalado. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Está vendo? O negócio não é autoconfiança, o negócio é confiança no alto. É bem diferente, né? A autoconfiança é uma desgraça. Não siga nessa direção. Autoconfiança, autoestima, cuidado. Isso aí é veneno que Satanás coloca para fazer você confiar em você e deixar de confiar em Deus. Cuidado, tá? Lucas 6, 43 a 45. Nem tampouco árvore mate dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos dos pinheiros, nem dos abrolhos se indicam uvas. Do homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Do homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio do coração. É a raiz que determina se o fruto será bom ou ruim, né? O que confia no Senhor. Boa pergunta. Qual que é o homem bom que ela perguntou? É o que confia no Senhor, né? Aquele que anda pelos preceitos da palavra de Deus. Sim, não é bom porque porque eu faço coisas boas. Não, se você faz coisas boas, Jesus diz que você é um inútil, que você só fez o que o que é obrigado a fazer, que é seu dever fazer. Mas o homem bom, no conceito bíblico, o homem justo, é aquele que foi justificado por Deus, é aquele que foi transformado por Deus e perdoado por Deus, e recebeu a justiça de Cristo na sua vida, né? Vamos lá que eu tenho bastante coisa aqui, eu só tenho mais 10 minutos. A palavra coração aparece na Bíblia cerca de 1000 vezes. E em quase todas tem o significado de o lugar onde estão as nossas motivações. Na Bíblia, coração e mente são sinônimos, como eu já falei agora há pouco, né? O meu coração, eu preciso entender o seguinte: ele é egoísta. Quer o que quer, quando quer e como quer, né? Eu quero que você me dê isso agora, quando... E tem que ser desse jeito, tem que ser dessa cor, porque com esse preço, com esse gosto, porque é meu direito. Eu quero porque quero e quando quero, e é bom que esteja lá quando eu quiser. Somos egoístas. Se você tem dúvida disso, uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar, qual que é? Essa é. Mas tem uma outra ainda. Não. Opa, quem é? Meu. Ela está com um brinquedinho na mão assim e tal. Aí você vai, deixa, é meu. Não é? Meu. É o coração humano, né? O meu coração é contrário à vontade de Deus. Eu preciso entender isso, meu irmão. Enquanto nós não entendermos isso, nós não trataremos nosso coração como devemos.
O nosso coração, ele é contrário à vontade de Deus. Ele não quer os limites de Deus e tampouco o seu direcionamento. Tá, desde o Éden é desse jeito. Abel trouxe uma oferta que agradou ao Senhor. Por que a oferta de Abel agradou ao Senhor? Porque a oferta de Abel foi do jeito que Deus havia prescrito. Tinha que ter derramamento de sangue. Então ele foi lá e pegou uma das primícias do seu rebanho, trouxe uma ovelha, um cordeiro, e imolou ao Senhor. Aí Caim, seu irmão, se ele trouxe o melhor do serviço dele, eu também vou trazer o meu melhor para Jesus. Não é assim? Vou trazer o meu melhor para Deus. Aí fez lá um ceasa, né? Trouxe batata, melancia, chuchu, pimentão, e alface, couve, e tudo bonito, mimoso. Pegou o melhor da horta dele e trouxe para Deus. Mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Mas ele deu o melhor dele para Deus, mas o melhor dele não é o que Deus tinha pedido. Entendamos isso, irmãos. Nós podemos dar o nosso melhor para Deus. O melhor que nós estamos dando para Deus não é o que Deus requer de nós. O nosso culto a Deus chega a ser ofensivo a Ele. Chega a ser uma ofensa a Deus. Esse assunto que outro dia eu posso trabalhar com você, porque esse assunto ele é vasto, né? Sobre o culto que Deus requer de nós. Esse assunto é vasto e é importantíssimo a gente tratá-lo também. Mas nosso coração não quer o direcionamento que Deus nos dá. Nosso coração não quer. Nosso coração quer ser livre. Nosso coração quer ser dono do seu próprio destino. Agora eu faço um desafio. Quem gosta de filme aí, eu gosto muito de assistir filme. É o meu passatempo predileto, é assistir um bom filme. Observe como que os filmes ultimamente têm batido nessa tecla. Você é dono do seu destino. O seu destino não está escrito. O seu destino não está determinado. É você que faz a sua história. Observe como que os filmes estão doutrinando as pessoas com essa mentira. Meu irmão, meu destino está determinado sim por Deus antes da fundação do mundo. É claro que isso não faz Deus culpado pelo meu pecado. Meu pecado é culpa minha. Eu sou pecador, Deus não, Deus é santo. Mas na graça dele, Ele planejou tudo para que eu também fosse salvo e um dia estivesse com Ele na glória eterna. Glória a Deus por isso, né? Mas esse é outro assunto também, não quero me desviar muito aqui, né? É que esse assunto aqui, ele abre margem para vários outros assuntos. Eu tenho que ficar focado aqui. Quando o meu coração é transformado por Deus, minhas motivações egoístas não são automaticamente apagadas. Entenda isso, tá? Mas gradualmente substituída pelo desejo de amar a Deus e de viver somente para Ele. Preste atenção. Há uma desgraça chamada perfeccionismo, que tem levado muitos crentes ao verdadeiro desespero. Porque tem gente que acha o seguinte: bem, agora eu estou convertido a Jesus, então tudo mudou na minha vida. Mas eu estou sendo tentado, estou olhando ali para aquela mulher ali, mas eu não posso ter isso no meu coração. Não posso mesmo. Não posso ter esse pecado mesmo. Não posso dar cabida para esse pecado mesmo não. Mas como que eu, como crente, estou tendo esse desejo ainda, né? Essas tentações ainda estão presentes na minha vida? É porque eu não sou crente. Eu não sou salvo. E fica. Meu irmão, você vai lutar contra o pecado a vida inteira. Por isso que eu gosto de ver a morte, sabe de que jeito? Quando um crente morre, eu prefiro ver da seguinte forma: é Deus dizendo o seguinte: filho, o que eu tinha para fazer na sua vida aí, já fiz. Completei a obra que eu comecei na sua vida, já completei. Mas ainda tem mais uma parte ainda, que é a ressurreição, né? Vai acontecer quando Cristo voltar. Mas venha, entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Acabou. Não tem mais nada para fazer na sua vida aí agora. Agora é no andar de cima. Vem. A morte é uma bênção, se pensar dessa forma. É uma maravilha.
Mas irmão, enquanto você estiver nesse mundo, você vai lutar contra o pecado, você vai ter pecados que vão atormentar você. E aí você tem que gastar todo o seu poder de fogo, na palavra de Deus, é claro, né? Contra o pecado, confiado na palavra de Deus, e investir contra o pecado. E você vai lutar contra ele a vida toda, até o final da sua existência aqui, você será tentado, em alguns ou em muitos pecados. Isso não quer dizer que você não é salvo, isso não quer dizer que você não é crente, isso não quer dizer que Deus não te ama, pelo contrário, Deus está trabalhando, está limpando isso da sua vida. Agora, vamos lá, vamos falar aqui com as donas de casa. Como é que você faz uma limpeza? Você pega uma panela suja, você vai limpar aquela panela. O princípio para você limpar aquela panela é encontrar onde está sujo. E aí você vai e limpa, não é? Básico isso, né? Assim é a nossa vida, a gente tem que encontrar o que é sujeira do pecado em nosso coração e ir combatendo aquilo, combatendo essas sujeiras. Isso vai levar a vida toda, irmão. Deus, ao te salvar, existe o que se chama, alguns teólogos chamam de santificação posicional e santificação gradual. A posicional é: antes da sua conversão você era um perdido pecador, agora você é um salvo em Cristo Jesus, um santo de Deus. A Bíblia te trata como um santo de Deus, ok? O que não quer dizer que você não tenha pecado. Sim, você tem pecado, mas você é um santo de Deus. Veja como Paulo fala com os crentes: aos santos de Deus que estão na igreja tal. Ele os chama de santos, homens que estão nesse mundo ainda, estavam nesse mundo ainda. Mas por que ele os chamou de santos? Porque ele está se referindo à santificação posicional, ou seja, estamos em Cristo, a nossa posição em Cristo nos torna santos. E tem a santificação gradual, progressiva, e essa é dia a dia, paulatinamente nós estamos lutando contra pecados, vencendo, ora caindo infelizmente, ora vencendo o pecado e para a glória de Deus continuando. Ok? Vamos lá. Mudança do coração, vamos falar da mudança. Em Jeremias 17:9 a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então a primeira vez que quando alguém essa semana mandar um WhatsApp para você dizendo assim: siga a voz do seu coração, você devolve essa mensagem do versículo de Jeremias 17:9 para ele. Eu não sou louco? Eu vou seguir um trem que é desesperadamente corrupto? Eu não sou louco? Que é enganoso mais do que todas as coisas? Que me engana mais do que político, né? Político engana a gente, que é uma beleza, né? Mas não se você lembrar da aula que o Jorge deu semana passada sobre o cristão e a política, você não vai ser enganado por políticos. Você vai poder escolher dentre os piores ou menos pior, né? Quer dizer que tem melhor, não tem, né? Menos pior tem lá, né? Você vai saber escolher. Meu coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Preste atenção nisso. Então toda vez que você fizer a pergunta: por que eu quero fazer isso? A primeira coisa que você tem que lembrar é: de onde está vindo isso? Do meu coração. E o meu coração, ele é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No verso 10 de Jeremias 17, Deus dá a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um conforme as suas obras. Eu não conheço o meu coração porque ele é enganoso. Quem o conhecerá? Ninguém. Deus conhece. Por isso que eu preciso de Deus. E Deus vai me ensinar a lidar com o meu coração. E agora, diante dessa dura realidade que o meu coração é enganoso e corrupto, o que devemos fazer? Há esperança para nós somente na palavra de Deus. Não perca tempo com mais nada. É a palavra de Deus que vai tratar o seu coração e vai transformar o seu coração. O que você e eu precisamos é de transformação. Deus prometeu através dos seus profetas, Ezequiel especialmente, que Ele nos daria um novo coração. Ele não falou que Ele ia dar fazer uma ponte de safena no nosso coração, dar uma ajeitada. Não, Ele ia dar um novo coração para nós.
Tiraria do nosso coração, nosso peito, um coração de pedra e colocaria um coração de carne, né? Sim, irmão? É o versículo que eu vou pedir para você decorar no final aqui. Vamos lá. Toda mudança real e verdadeira começa com o coração. Não foque as circunstâncias, você não conseguirá mudá-las. Foque no seu coração. O segredo é viver contente e grato a Deus. Ah, pastor, mas a coisa lá em casa está desse jeito. Ah, meu irmão, mas a coisa está assim, lá no meu serviço e tal. Eu quero abandonar, eu quero mudar de serviço. Para. Entenda que Deus está usando essa circunstância para transformar o seu coração. Ao invés de ficar relutando, mas por que está acontecendo isso? Por que vem essa enfermidade agora? Em vez de ficar se estribuchando e reclamando, confie no Senhor. Ele colocou você no olho do furacão, Ele vai cuidar de você. Nós veremos isso daqui a pouco no Salmo 56. Davi cercado de inimigos, mas Deus cuidava dele ali. Porque é ali na tribulação que Deus vai tratar o nosso coração, vai transformar o nosso coração, irmãos. Todo instrumento, vou citar o instrumento de novo. Todo instrumento musical, para ser um instrumento musical, ele antes era um pedaço de metal. E para ser transformado, eu fui ver esses dias. Facebook não, a internet é legal porque se você souber usar, você vê um monte de coisa. Eu fui ver como é que é feito. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu estava olhando o trombone, né? Como é que eles conseguem fazer esse negócio aqui? Eu vou ver como é que é. Eu fui ver a fabricação do trombone, é a coisa mais impressionante. Eu jamais imaginaria que eles usavam bolinhas, né, esferas de metal para poder esticar ali a campana e fazer ela ficar redondinha. É impressionante o que eles fazem. Mas para ser um instrumento apto, preparado para ser usado, ele teve que suportar calor intenso, marteladas e pancadas, tudo mais, esmeriladas. É assim a nossa vida, irmão. Crescer dói. Literalmente, crescer dói. A minha menina sempre foi avantajada no tamanho dela, mas quando ela estava lá com 7 para 8 anos, à noite ela, pai, não aguento a dor na perna, pai. Eu falei, filha, você tem que parar de correr, você é um serelepe, não para de... Pai, mas eu não corri hoje. Aí eu fiquei encabulado com aquilo, conversei com o pediatra falou assim, é a dor do crescimento. Ela está crescendo mais do que o normal, ela é grandona e tal, e os ossos dela estão doendo, é a dor do crescimento. Eu disse, doutor, mas e aí o que faz? Calma, isso não é doença não, sua filha está crescendo. Tem remédio? Para que remédio? Se não é doença? Fiquei com a cara desse tamanho assim de vergonha. Deixa eu encerrar aqui, vamos lá. Então, não foque nas circunstâncias, foque no seu coração. A coisa apertou para você, pergunte para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer mudar na minha vida? O que é que o Senhor quer mudar no meu coração? O que é que precisa ser trabalhado no meu coração? Agora eu vou dizer uma coisa para você, essa pergunta não é fácil não, sabe por quê? Porque a resposta é dolorida. Quando Deus começa a retirar coisas que o nosso coração ama, e o nome disso é ídolos, quando Ele começa a arrancar esses ídolos do nosso coração, meus irmãos, isso dói. Dói demais. Mas eu lhe garanto, o processo no final, o resultado vai ser maravilhoso. Não satisfaça o seu coração com os seus desejos. Subordine o seu coração à vontade de Deus. Só ela, a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Pastor, mas eu estou com uma enfermidade aqui e eu não fiz nada por merecer isso aqui, eu não provoquei isso. Então foi a vontade de Deus, não foi? Foi. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu sei que ela pode não estar sendo agradável nesse momento, mas creia, acredite, ela é agradável, porque o resultado dela será agradável. Ah, pastor, mas e se eu morrer? Se você não vai para o céu?
Tem medo de ir para o céu, irmão? Eu fico corado de vergonha quando um ímpio faz aquela piadinha, né? Os crentes querem ir para o céu, mas não querem morrer. E é duro essa crítica que eles fazem, porque ela entra meio atravessada mesmo na gente, né? É uma contradição, né? Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é só vencer não, irmão, é permanecer inabalável depois. Guarde isso aqui, daqui a pouco você vai entender por quê. Tendo encontrado as verdadeiras motivações dentro do seu coração e submetido todas elas à presença de Deus, não pare com o processo. Não para não, irmão, continua. O alvo não é ser dominado, o alvo é não ser dominado novamente por motivações pecaminosas como antes, mas sim estar motivados com e pela glória de Deus. Não para não no processo, continua. Na luta pela mudança do seu coração, você precisa saber que você está lutando contra ídolos que farão com que você fique iguais a eles. Salmo 115 diz isso. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, seus narizes não cheiram. Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fazem e os adoram. Esses dias aí teve um monte de menino aí com cabelo parecendo miojo, né? Por quê? Porque quiseram imitar o Neymar, né? Quiseram imitar o Neymar. Mal para em pé o sujeito, né? Cuidado com o ídolo. Cuidado com os ídolos. O seu coração, você vai ficar parecido com os ídolos que você tem. Por isso é que o coração do crente não pode ser um depósito de ídolos. Ele tem que banir os ídolos. Jesus é o modelo dele. Nós temos que ser parecidos com Jesus. E Jesus não é ídolo não, tá? Ele é Deus, Ele é Senhor, tá bom? Nessa luta, você tem tudo o que precisa da parte de Deus para vencer esses ídolos e mudar o seu coração, submetendo totalmente a Deus. Depois você pode ler em casa, 2 Pedro 1, 3 e 4, Efésios 6, 10 a 20 e 2 Coríntios 10, 3 a 6. Leia depois em casa. Concluindo, irmãos, as nossas motivações comandarão as nossas ações. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero. Ah, pastor, mas eu sou alcoólatra, eu não consigo. É porque você quer beber. Ah, mas é porque eu sou doente, não sei. Porque você quis beber. Até ficou doente agora, não vou dizer que não. Mas entenda uma coisa: nós fazemos o que fazemos porque queremos. Tá? Mude o que você quer. Mude as motivações e você vai mudar suas ações. Um coração motivado para fazer a vontade de Deus nunca será frustrado, jamais será derrotado e perderá o seu tempo. Aquilo quer dizer que você, quando eu falo nunca será derrotado, não quer dizer que você não vai cometer pecados. Infelizmente nós vamos pecar, irmãos. Mas derrotado aqui é no sentido de abandonar a fé, apostatar-se da fé. Você tem se sentido frustrado, deprimido, cansado, vencido, perdendo seu tempo? Avalie as motivações do seu coração. Em vez de ficar olhando as circunstâncias, avalie o seu coração. E aí, como lembrou o nosso irmão Alisson, Salmo 51, 10. Memorize isso, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Observe que ele fala de coração e espírito como a mesma coisa. Coração puro, espírito inabalável. Deus abençoe a todos.